E aí galera, tudo bom? Aqui é a Stephanie. Aqui é o Paulo. E hoje a gente vai falar do terceiro episódio da série Amor e Sexo pelo Mundo, da Netflix, que fala sobre Beirute. E a gente começa falando de um livro chamado Jardim Perfumado, que é um livro do século XV, de origem islâmica, que aborda o tema sexualidade. Saúde sexual, artes, posições eróticas, fala muito do divino, do orgasmo feminino, do homem acompanhar a mulher no tempo da mulher em relação ao orgasmo, e que o orgasmo é a ponte para o divino, é essa conexão, aproximação para o divino. E o mais interessante é que toda essa liberação, toda essa, vamos dizer assim, essa desenvoltura teórica de um livro tão antigo e que provavelmente muitos adeptos, muitos grupos aderiram e faziam uso e livre de algumas crenças e preconceitos em relação ao campo da sexualidade, mas nos dias atuais, dentro do tema falando de Beirute, não é isso que acontece. Todo preconceito, restrição em falar, em olhar, em se tocar, em namorar, todo esse pré-conceito em relação ao que pode, ao que não pode, e é muito mais não pode, nessa situação do que pode, E aí entra todas essas questões, padrões de comportamentos, crenças limitantes que foram constituídas, construídas antes do século XV, antes do livro provavelmente, posterior a ele, com mais força, eu acredito, até porque muitas dessas questões que foram bloqueadas, restringidas, em que traz ou proporciona para o público feminino o empoderamento, foram tiradas, foram negligenciadas, bloqueadas, restringidas por centros, líderes e líderes religiosos. Até porque o poder do feminino, o empoderamento do feminino é algo que com o passar do tempo foi proporcionando uma certa insegurança ao público masculino. Uma certa desconfiança, medo, por que não, de terem um posto tomado ou terem situações proporcionadas ou equivalência nas atitudes, nas decisões e tudo mais. E com a chegada das religiões, com as imigrações, principalmente do centro europeu, isso foi fechando, isso foi oprimindo, e se tornando o que é hoje. Toda essa questão da mulher não conseguir dar o passo adiante, não ter poder, não conseguir superar, é evidente, nesse episódio do documentário. Na verdade, o que é muito, muito interessante é que tanto no episódio anterior da Índia quanto nesse de Beirute, tem um livro sagrado, onde o sexo é sagrado, onde feminino e masculino são sagrados, onde tem toda essa visualização mais ampla do sagrado, do que a gente da sexualidade, e que com o decorrer do tempo, livros extremamente antigos que com o decorrer do tempo foram apagados, escondidos, não pode, isso é feio, vamos queimar, vamos sumir, isso aqui não. Então, como que o Oriente tem uma cultura muito antiga de sagrado, de sexualidade sagrada, que depois foi, não vou dizer que foi destruída, porque não foi, mas assim, foi muito reprimida, Às vezes é difícil até o contato com essa cultura tão antiga que fala sobre a sexualidade sagrada. Dentro do livro, eles explicam na série que o livro começa com a descrição de um orgasmo. Então o livro já começa com um tapa na cara de muita gente, porque em pleno século XV, que livro que ia começar com a descrição de um orgasmo sexual? E dentro do livro eles falam sobre Maomé, que é a figura predominante, o mestre, que eles adoram, enfim, colocar dessa forma, não sei se está correto, tá? Desculpa se está errado, não é ofendendo, mas Maomé é uma das figuras predominantes, como Jesus em outras religiões, e tem lá Maomé numa página, o nome dele citado, escrito, em uma página onde fala também sobre os órgãos sexuais feminino e masculino, pênis e vagina, e o cara nem lê
esse trecho do livro por questões de medo de ler o que estava ali, de vergonha do que estava escrito ali, não porque fosse errado ou feio ou sujo, mas porque era demais, né, segundo o cara que tem o livro, né, o senhor que tem o livro, aquilo lá é muita informação até para pessoas esclarecidas, né, até para pessoas que têm uma mentalidade mais aberta, aquilo pode ser um choque muito grande, né, ter o divino e o sexo numa mesma página. Falando agora de uma parte Ok. Indo agora para uma parte mais atual, falando ainda de Beirute, como que a relação acontece mediante todos esses séculos, todo esse tempo de opressão, de fechamento, de bloqueio, de abafamento de informações, como se constituiu a relação, como se constitui o campo da sexualidade para uma pessoa nos tempos atuais dentro dessa cultura. As mulheres que também não conseguem se expor ou se impor ou se expressar devido a tudo que aconteceu, se vê também numa redoma, numa bolha em que não consegue falar, perguntar, questionar, tirar dúvidas e vários pontos de interrogação em sua cabeça. Até porque um dos campos que levanta mais questionamento, principalmente sendo mulher ou homem, na fase de desenvolvimento sexual, é exatamente essas dúvidas que surgem. Como se relacionar, como seria fazer isso, né? Quais são as sensações possíveis, toda essa questão do conforto, do desconforto que gera, quais são as sensações, só que essa pessoa que chega nessa fase em que todas essas dúvidas são levantadas, não tem com quem falar, não tem abertura. Esse fechamento feito através dos tempos com o público feminino tem os objetivos e um deles é a ameaça ao patriarcado. Como a gente falou, diretamente falado dentro do episódio, essa ameaça ao próprio patriarcado. Feito por centros, por líderes religiosos, em que esse empoderamento que a mulher tinha, essa situação de igualdade, ela foi se diferenciando cada vez mais. Hoje a mulher, dentro desse cenário, ela não consegue andar, né, se direcionar a um relacionamento porque gosta, porque ama a pessoa, porque conheceu a pessoa antes de casar e deseja casar. Então toda essa falta de conhecimento, em que a mulher não consegue acessar a informação, não consegue conversar, ela tem uma saída, ou pelo menos uma das saídas que elas encontram nesse momento da noite para a noite de núpcias, para o casamento, que é uma consulta ou várias consultas com um profissional da medicina, da ginecologia, com um profissional da área da ginecologia. Nossa senhora! Tá. E nessa consulta, ela consegue tirar algumas dúvidas em relação à parte anatômica, como fazer, quais as sensações, como vai ser na hora H, qual o comportamento, o que ela deve fazer, porque até então tudo estava fechado em termos de informação do que como fazer nessa noite. Então a consulta ginecológica é um tanto quanto interessante, diferente de outras culturas, em que esse tipo de conversa ela é debatido e é uma orientação para a própria pessoa que está ali indo para a noite de núpcias. Junta-se a tudo isso toda a questão de ter um casamento arranjado, de não conhecer o parceiro, não ter aquela convivência, aquela intimidade, e de repente vai para a noite de núpcias com toda essa carga, com toda essa falta de conhecimento do próprio corpo e da pessoa que está ali com ela naquele momento. Né? E toda a carga, porque a mudança que acontece, essa linha entre pós-casamento e antes-casamento, ela é um tanto preocupante para a mulher, porque se algo acontece de errado, algo acontece de não dar certo, até porque todas essas informações e não informações que a mulher tem uma tendência as coisas a não serem muito bem, não caminharem muito bem, até por falta de conhecimento. Soma-se a tudo isso, toda essa falta de conhecimento, insegurança, essa pesquisa com o ginecologista, o que fazer e o que não fazer,
toda essa insegurança do que vai ser o pós-casamento. Até porque a questão do divórcio e separação é muito complicado para a mulher. Ela não pode requerer o divórcio, a separação. Ela não tem esse poder. Lembra-se, foi fechado, foi abafado, tudo lá atrás com as lideranças. Então, isso ela não tem. Ela sai da relação se o parceiro pedir a separação, ela sai da relação sem nada. Inclusive sem o direito de ficar com o filho. Na própria reportagem ali que foi feita com uma mulher jovem ainda, em que ela consegue ver o filho uma vez por semana. Então, assim, são 24 horas na semana que ela consegue ficar com o filho, uma noite e um dia, sendo que também boa parte desse tempo, né, o filho tá dormindo. Então é muito pouco e com muito custo ela conseguiu ter esse direito. Então os direitos e deveres de cada um dentro dessa relação são muito desproporcionais, né? Uma diferença de igualdade em que é buscado ou que tinha num tempo atrás, até por conta do que a gente percebe no livro Jardim Perfumado, toda uma referência ao feminino, à mulher, à criação, mas que hoje, nessa cultura, não é visto da mesma forma. Lá em Desculpa. Lá em Beirute, eles também têm a mesma crença em relação à virgindade que a Índia, né? Então a mulher precisa ser virgem para casar. Inclusive lá tem uma questão muito grande, né, em relação à reconstrução do ímen. Muitas mulheres, quando elas já tiveram relação sexual, ou seja consensual ou não, tá? E tem o rompimento do ímen por algum motivo, elas, nessa ginecologista que já foi falado, muitas vezes têm que refazer o ímen para poder se casar, né? Para poder ter ali um relacionamento, digamos, saudável. Porque isso é muito importante na cultura deles, né? Lá nas crenças, no sistema de crença que eles têm. E as mulheres que saem dessa bolha, né? Que saem com outras pessoas, né, saem para bares, acesso Tinder, elas já pularam essa fase, né? Inclusive tem entrevista com um grupo de amigas, onde elas simplesmente não se veem tendo um relacionamento com os homens da mesma cultura que elas. Elas precisam procurar fora, porque elas não estão mais dentro dessa bolha, dessas crenças sobre virgindade, né? Então isso é muito interessante, porque assim, o quanto que a mulher, né, o custo que a mulher tem para conseguir se casar, tem que arrumar alguém, a família tem que arrumar alguém, ou se ela decide fazer isso sozinha, ela precisa ser virgem, ela não pode sair com outras pessoas. Não é igual aqui que a gente sai em encontros casuais com as pessoas, conhece as pessoas. Não, lá tem todo um estigma em cima disso, toda uma visão, né, com medos e preconceitos e vergonha e culpa sobre esse sair, né, esses encontros lá não tem. Então, e essas mulheres, elas conscientes de que são procuradas pelos homens ali da mesma cultura, enfim, mesma religião, mas que são para algo casual. Que essas mulheres estão no grupos não são para casar, né? Que essas mulheres estão no grupo que não são para casar. E em Beirute também tem uma questão muito séria ainda com a homossexualidade, né? Violência sexual, violência policial, né? Violência contra essas pessoas. Elas não conseguem sair para bares, né, com seus parceiros, parceiras, dar a mão na praia, né, dar a mão para caminhar na rua. Qualquer demonstração de afeto, tá? Isso pode ser repreendido com violência física, literalmente. Principalmente homens que se relacionam com outros homens. E olha como é doido, olha como as crenças, elas são muito loucas, né? Porque quando a polícia para, é crime. Ser homossexual lá é crime. Quando a polícia para, encontra um casal, principalmente de homens, eles param, o que eles consideram passivo, né, que eles falam que é a mulher da relação, sofre a maior violência. Porque na visão deles, essa pessoa é mais gay do que o outro que está ali.
Então, assim, olha como é completamente turva, né, a visão sobre a sexualidade e o relacionamento de duas pessoas do mesmo sexo. Né? Hoje eles já têm ali um grupo, né, de apoio, eles já são pessoas que têm lugares que são gay friendly, que eles chamam, né, acolhem essas pessoas, mas ainda assim são lugares que correm o risco de sofrerem violência. E talvez um dos marcos aí dessa virada, dessa nova consciência, dessa superação dessa fase, foi um evento que aconteceu em 2017, em que as pessoas que coordenaram e elaboraram essa festa, enfim, esse evento, tinham dúvidas em relação a quantas pessoas iriam comparecer. E apareceram mais de 400 pessoas, enfim, e não houve, pelo menos naquele momento, não foram repreendidos em relação ao evento. Então a mudança que está acontecendo em relação a como ver o grupo, né, como o grupo se sente em relação à própria sociedade, como a sociedade está olhando para isso. Né? É uma mudança que ela é gradativa, é lenta. Então a forma como a sociedade, as autoridades olham para a questão da relação homoafetiva, em relação a quem é a mulher aqui do casal, toda essa repreensão, inclusive com violência física, e não só por autoridades, mas por grupos radicais que consideram aquilo fora dos padrões estipulados pela sociedade, pelas autoridades, por líderes religiosos, e que o foco ali da raça humana e da relação é a procriação. A partir do momento que não existe a procriação, é algo que não é consentido, que não é divino, e por isso é algo que necessita de uma resposta, de uma punição, de um castigo pelaquela atitude. Né? Toda essa violência, né, inclusive para atestar quem praticou a relação íntima, né, introduzindo um objeto no reto da pessoa, a fim de atestar se realmente é uma pessoa que faz a prática da relação homoafetiva ou não, a fim de ter uma prova contra o crime cometido, né, e estipular ali a sentença. Enfim, é o que acontece. Enfim, como a gente pode ver, violência tem no mundo inteiro de novo. Mas sempre em vias de melhora, né? Todos nos 3 episódios até agora, assim, é sempre por um caminho, assim, estamos lutando para melhorar isso, estamos fazendo algo sobre isso. É sempre na luta. Sempre na luta. E comenta aí embaixo o que você achou desse episódio, se você assistiu esse episódio da Netflix, se não assistiu ainda, o que você tá esperando? Vai lá. Por favor. Comenta aí com a gente os insights que você teve, o que te chocou, o que você mais gostou, o que você ficou mais abismada. E compartilha com a gente. Lembra de dar o gostei, o joinha, curtir, se inscrever, compartilhar com os coleguinhas. E um beijo. Até o próximo. Até o próximo.